aqui com o presidente da Cabense, Paulo Lima. Paulo Lima, explica essa vitória da Cabense no TJD. Essa vitória de ontem foi muito importante para o nosso clube, que estava precisando desses 3 pontos. E desde o primeiro momento lá em Salgueiro, quando aconteceu aquele fato, aos 29 minutos, quando a gente marcou o nosso primeiro gol, o Rosivaldo chutou a bola e deu queda de energia lá no estádio. E naquele momento o presidente lá do Salgueiro, o Clebel Souza, ele alegou que foi falta de energia lá em Ouricuri, na subestação de lá, e tinha faltado energia na cidade toda de Salgueiro. E esse fato não ocorreu. Não ocorreu, que a CELP foi lá e deu o laudo, e o laudo falou que a falta de energia foi dentro do estádio. Um cabo de um interruptor que rompeu, e no regulamento é bem claro, quando diz que o estádio tem que passar por reformas na parte elétrica. Quando a gente vai começar um campeonato pernambucano, a federação dá uma cartilha de reforma para o estádio. E ali cita energia, segurança, portaria, arquibancada, limpeza do estádio, gramado, tudo. E no nosso estádio nós cuidamos nisso aí tudinho, fizemos essa reforma. E o que a gente averigou, que lá não foi feita essa reforma. Se você analisar, se você prestar atenção nos jogos que houve lá no Salgueiro, lá no Campo Salgueiro, o Náutico reclamou do gramado, a gente reclamou do gramado, e aconteceu essa falta de energia. E naquele momento lá, o delegado da partida, ele entrou em comunicação com o presidente Carlos Alberto e informou que tinha sido o problema lá em Ouricuri, que tinha sido o Clebel Souza que tinha dito a ele, né? E o presidente, sem saber realmente o fato real, tomou a iniciativa de marcar o jogo para o dia seguinte. E a gente em nenhum momento desobedeceu ao presidente Carlos Alberto. Ficamos lá em Serra Talhada, porque não tinha mais hotel lá em Salgueiro. E dormimos lá em Serra Talhada e esperamos o dia seguinte para fazer a partida. No dia seguinte, pela manhã, começamos a abrir os jornais, ver a internet, as matérias, e chegou a nossas mãos o laudo da CELP. O laudo da CELP. E o laudo da CELP foi bem claro quando informou que a falta de energia foi dentro do estádio, não foi em canto nenhum da cidade. Então, os nossos advogados, entramos em contato com os advogados pegaram e mandaram a gente voltar, porque o direito era favorável à Cabense. Então, em nenhum momento a gente quis enfrentar a federação, não quis enfrentar o presidente Carlos Alberto Oliveira, que a gente conhece ele, é uma pessoa séria, uma pessoa batalhadora pelo futebol de Pernambuco. O futebol de Pernambuco do interior, principalmente, é o que é hoje por causa de Carlos Alberto. E ontem lá se fez a justiça. A justiça chegou, demorou um pouco esse julgamento, mas chegou favorável a nós. E estamos aí, vamos jogar hoje contra o Santa Cruz e esperar outra vitória hoje também. Então, para o senhor, não foi a direção do Salgueiro que agiu de má fé, e sim a falta de estrutura do Cornélio de Barros, não é isso? Exatamente, em nenhum momento a Cabense falou isso, em canto nenhum, em setor de imprensa, em nenhum momento a gente falou isso. E ontem também no julgamento ficou bem claro que não houve manipulação nenhuma do Salgueiro para faltar energia. Foi sim falta de manutenção. Eles não tiveram o cuidado que a gente teve aqui no nosso estádio, eles não tiveram o cuidado de fazer vistoria, de fazer manutenção no estádio dele. Então, por isso que deu causa ganha à Cabense. Se fosse falta de energia fosse fora do estádio, outra coisa, aí o Salgueiro realmente ganharia. Mas a falta de manutenção, isso aí que deu a causa ganha para a Cabense. Isso está previsto no regulamento, né? Agora, por que a federação não se manifesta de forma semelhante à Cabense? Não, veja só, a gente quando tomou essa posição de não jogar naquele dia 14, a gente veio para o Cabo de Santo Agostinho e começou a sair muita conversa na imprensa, que o presidente estava chateado com a gente, estava falando que a gente estava querendo enfrentar, queria atrapalhar o campeonato pernambucano. Então eu, juntamente com o meu diretor de futebol, Carlos Quila, o nosso diretor financeiro, Paulino Valério, fomos lá na federação conversar com o presidente, explicar a ele que a gente não estava querendo enfrentar ele em nenhum momento. A gente só estava atrás do nosso direito.
Se o regulamento, a gente passa 3 meses fazendo se reunindo para fazer o conselho arbitral, para assinar, como é que se diz? Assinar o regulamento, né, no conselho arbitral. Então a gente tem que jogar o que tem no regulamento. A gente não pode passar por cima do regulamento, não pode rasgar o regulamento. Se o regulamento diz que a única empresa que pode dar um laudo sobre energia é a CELP, então a gente tem que receber o laudo da CELP e confiar nesse laudo da CELP. Não foi isso que o Salgueiro fez. O Salgueiro veio pedir um laudo à polícia, um criminalista. Então, quando foi no julgamento, não valeu esse laudo do Salgueiro. O que valeu foi o da CELP, que é a pessoa competente que trabalha com energia. Então, a gente esteve lá para conversar com o Carlos Alberto. Carlos Alberto disse a gente que a gente errou porque não foi jogar no outro dia seguinte que ele marcou. Eu aceitei a posição dele, eu disse, não, o senhor está certo. O senhor deu o WO, está certo também, está no regulamento, o senhor tem que dar o WO mesmo, o senhor está certo. Agora só que a Cabense está certo na outra parte, que a Cabense foi prejudicada na falta de energia, que a gente estava ganhando de 1-0, estávamos jogando melhor do que o Salgueiro, e o presidente foi bem claro, o Carlos Alberto, ele disse a gente, já está na justiça, então eu não vou intervir em nada. Ali é vocês, a justiça e o Salgueiro. Quem ganhar para mim, ganhou. O que o tribunal fizer está bem feito. Então ele foi bem claro com isso e foi o que aconteceu ontem. Não teve manipulação nenhuma de Carlos Alberto, ou de governador, de prefeito, de ninguém. O tribunal correu tranquilo. O doutor presidente lá, o doutor Etério Galvão, ele presidiu a sessão normal, julgou tudo corretamente, deu uma punição à Cabense também de R$ 1.500 por ter desobedecido à federação. Então foi um julgamento justo. Eu já fiquei sabendo que o Salgueiro vai recorrer para o superior lá no Rio de Janeiro. Tem toda a razão. Ele tem se ele tiver alguma instância para recorrer, ele tem que recorrer. Como também a Cabense iria recorrer se tivesse perdido ontem. Então isso aí é o direito. É a justiça. A justiça se tem esse direito dele recorrer para outro canto, ele tem todo o direito de ir. E vamos apelar que lá também a gente vai ganhar. Se eles forem realmente para lá a gente também ganha. Então, segundo o senhor, o TJD deu um parecer favorável ao regulamento e não a Cabense contra a Federação Pernambucana? Não, em nenhum momento o tribunal ficou a favor de equipe ou federação. Ela foi bem claro quando leu o regulamento e disse, está aqui no regulamento. Se está no regulamento, a gente tem que seguir o regulamento, porque quem faz o campeonato são as leis do regulamento. Então vamos seguir isso aqui. Foi o que aconteceu ontem. Então em nenhum momento ele foi em favor a Cabense ou a Salgueiro ou a Federação. Podia ser Esporte, Santa, Náutico, qualquer equipe. Se está ali no regulamento, o que me deu a entender ontem e também a imprensa que teve lá, a todo mundo que estava lá ontem, foi isso aí. O tribunal foi pelo regulamento.